noite. Hoje trataremos no assunto de regimento interno do Senado, dando continuidade à última aula. Vamos partir já para o artigo 14, onde iniciaremos sobre o uso da palavra do senador. O senador, ele poderá fazer o uso da palavra, ou seja, usará da palavra dentro do Congresso, dentro da parte legislativa, nos 120 minutos que antecedem a ordem do dia, por 10 minutos nas sessões deliberativas e por 20 minutos nas sessões não deliberativas. Então ele faz o uso da palavra nos 120 minutos que antecedem a ordem do dia, 10 minutos nas sessões deliberativas e 20 nas não deliberativas. Além disso, ele poderá fazer o uso da palavra, ser líder uma vez por sessão. Por quanto tempo? Por 5 minutos em qualquer fase da sessão, exceto durante a ordem do dia para comunicação urgente de interesse partidário, ou também por 20 minutos após a ordem do dia, com preferência sobre os oradores inscritos. Então, ele pode ser líder uma vez por sessão, e por 5 minutos em qualquer fase da sessão, e por 20 minutos após a ordem do dia. Além disso, o senador fará uso da palavra na discussão de qualquer proposição, uma só vez por 10 minutos. E também na discussão da proposição em regime de urgência, uma só vez por 10 minutos também, limitada a palavra a 5 senadores a favor e 5 contra. Além disso, na discussão da redação final, uma só vez por 5 minutos, o relator e um senador de cada partido. No encaminhamento de votação, uma só vez por 5 minutos. O inciso 7. No encaminhamento de votação de proposição em regime de urgência, uma só vez por 5 minutos, o relator da comissão de mérito e os líderes de partido, ou bloco parlamentar, ou senadores por ele designados. Para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por 5 minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em discurso ou à parte, não sendo a palavra dada com essa finalidade a mais de 2 oradores na mesma sessão. Além disso, para comunicação inadiável, manifestação de aplauso ou semelhante homenagem de pesar, uma só vez por 5 minutos. Em qualquer fase da sessão, também por 5 minutos. Pela ordem, para indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação quanto à observância do regimento, indicação de falha ou equívoco em relação à matéria da ordem do dia, vedado, porém, abordar assunto já resolvido pela presidência. Em qualquer fase da sessão, por 5 minutos também, para suscitar questão de ordem, para contraditar questão de ordem também, limitada a palavra a um só senador. Após a ordem do dia, pelo prazo de 20 minutos, para as considerações que entender. Para apartear por 2 minutos, obedecidas as seguintes normas. O aparte dependerá de permissão do orador, subordinando-se em tudo o que lhe for aplicável às disposições referentes aos debates. Não serão permitidos apartes ao presidente, a parecer oral, a encaminhamento de votação, salvo nos casos de requerimento de homenagem de pesar ou de voto de aplauso ou semelhante. A explicação pessoal, a questão de ordem, a contradita a questão de ordem e o uso da palavra por 5 minutos. Essa questão do uso da palavra por 5 minutos, vocês podem perceber que praticamente tudo se refere a 5 minutos. Então, nós temos que nos atentar àquilo que é diferente de 5 minutos, né? Porque na maioria das vezes será 5 minutos. Então, sempre ao ler esse artigo 14, atentem-se ao que não são 5 minutos, porque o que não é 5 minutos são poucos comparado aos que são 5 minutos. Além disso, a recusa de permissão para apartear será sempre compreendida em caráter geral, ainda que proferida em relação a um só senador. O aparte proferido sem permissão do orador não será publicado. E ao apartear, o senador conservar-se-á sentado e falará ao microfone. Para interpelar ministro de Estado por 5 minutos,
e para a réplica por 2 minutos. Por delegação de sua liderança partidária, por 5 minutos. Então, olha só, por delegação de sua liderança partidária, por 5 minutos. Agora vamos para o parágrafo 1º do artigo 14. É vedado ao orador tratar de assunto estranho à finalidade do dispositivo em que se baseia a concessão de palavra. Ou seja, se foi concedida a palavra de acordo com uma finalidade, o que é estranho a essa finalidade é vedado. O líder que acumular lideranças de partido e de bloco parlamentar poderá usar da palavra com base no inciso 2 uma única vez numa mesma sessão. Os vice-líderes, na ordem em que forem indicados, poderão usar da palavra, cabendo-lhes o líder lhe ceder a palavra se estiver ausente ou impedido nos termos. O uso da palavra por delegação de liderança poderá ocorrer uma única vez em uma mesma sessão, e não poderá ser exercido na mesma fase da sessão utilizada pelo líder para falar nos termos do inciso 2, que nós já falamos. O senador que fizer uso da palavra por delegação de liderança ou para comunicação inadiável não poderá, na mesma sessão, solicitar a palavra como orador inscrito. Então, aos membros de apresentação partidária, com menos de 1/10 da composição do Senado, será permitido o uso da palavra nos termos dos incisos. Então, esse artigo 14, ele fala sobre o tempo de uso da palavra. São muitos detalhes, mas como a gente pode perceber, na maioria deles são 5 minutos. Temos casos de 2, 10 minutos, mas esses são os casos que vocês precisam ler mais vezes para decorar. Já os outros são 5 minutos. Esses prazos que foram definidos no artigo 14, eles só poderão ser prorrogados por quem? Pelo presidente, por 1 ou 2 minutos, para permitir o encerramento do pronunciamento, após o que o som do orador será cortado, não sendo lícito ao senador utilizar-se de tempo destinado a outro em acréscimo que disponha. Então, enquanto o senador está falando, ele tem um tempo, vamos supor que ele tenha 5 minutos. Ele encerrou esse tempo, mas não terminou. O presidente, ele poderá dar 1 ou 2 minutos de acréscimo para encerramento do pronunciamento. Se mesmo com o acréscimo não terminar, o que acontece? É cancelado, o som é cancelado do senador. Ou seja, ninguém mais ouve o que o senador está proclamando. Artigo 16. A palavra será dada na ordem em que for pedida, salvo inscrição. Então, vamos supor que está no Congresso, né? No Congresso, no Senado Federal, em que é pedida a palavra. A palavra é solicitada na ordem. Agora, se tiver inscrição, será respeitada a inscrição dos senadores. Haverá sobre a mesa do plenário um livro especial no qual se inscreverão os senadores que quiserem usar da palavra nas diversas fases da sessão, devendo ser rigorosamente observada a ordem da inscrição. O senador só poderá usar da palavra mais de 2 vezes por semana, se não houver outro orador inscrito que pretenda ocupar a tribuna. A inscrição para cada sessão, podendo ser aceita com antecedência não superior às 2 sessões deliberativas ordinárias ou não deliberativas. Artigo 18. O senador, no uso da palavra, ele poderá ser interrompido por quem? Pelo presidente. Em quais situações? Para leitura e votação de requerimento de urgência, no caso, deliberação sobre matéria correspondente, para votação não realizada no momento oportuno por falta de número, para comunicação importante, para recepção de visitante, para votação de requerimento de prorrogação da sessão, para suspender a sessão em caso se houver um tumulto no recinto ou ocorrência grave no edifício do Senado, para adverti-lo quanto à observância do regimento, para prestar esclarecimentos que interessem à boa ordem dos trabalhos. Pode ser interrompido também, além de ser pelo presidente, pode ser interrompido por outro senador com consentimento para aparteá-lo, ou seja, para parar aquele momento, ou independente do seu consentimento, para formular à presidência reclamação quanto à observância do regimento. Vamos supor que o senador está falando, ele está quebrando algo que está no regimento. Outro senador pode interromper, indagando sobre a questão da reclamação da observância do regimento.
Parágrafo único desse artigo 18. O tempo de interrupção previsto neste artigo será descontado em favor do orador. Então, vamos repetir. O tempo que foi interrompido, né, será descontado em favor do orador. Ok? Ao senador é vedado o quê? Já estamos no artigo 19. Ao senador é vedado usar de expressões descorteses ou insultuosas. Claro que nós já vimos em muitas sessões do Senado que isso não acontece, né? No Jornal Nacional já vimos várias vezes, na TV Senado também. É vedado também falar sobre o resultado de deliberação definitiva do plenário, salvo em explicação pessoal. Não será lícito ler da tribuna ou incluir em discurso a parte, declaração de voto ou em qualquer outra manifestação pública, documento de natureza sigilosa. O senador, ao fazer o uso da palavra, manter-se-á de pé, salvo licença para se conservar sentado, por motivo de saúde, e dirigir-se ao presidente ou a este e a outros senadores, não lhe sendo lícito permanecer de costas para a mesa. Óbvio, né? Então falamos aí nesse capítulo 5, capítulo 5, sobre o uso da palavra. Falaremos agora sobre as medidas disciplinares, capítulo 6. Iniciaremos aí as medidas disciplinares do Senado. Artigo 22. Em caso de infração, né, vamos proceder da seguinte maneira. O presidente do Senado advertirá o senador usando a expressão atenção. Então, ele será advertido no momento falando atenção. Se essa observação não for suficiente, o presidente dirá: senador fulano, atenção. Não bastando o aviso nominal, o presidente retirar-lhe-á a palavra. Se insistir o senador em desatender as advertências, o presidente determinará o quê? A sua saída do recinto, e que deverá ser feito imediatamente. Em caso de recusa, o presidente vai suspender a sessão, que não será reaberta até que seja obedecida sua determinação. Então vamos por parte nesse artigo 22. Primeiro, o presidente diz atenção. Não valendo, ele fala: senador ciclano, atenção. Não obstando isso, ele retira a palavra do senador. Se o senador insistir em desatender a essas advertências, o presidente determina sua saída, que tem que ser imediata. Se o senador recusar, o presidente vai suspender a sessão, que não será reaberta até que seja determinada a sua determinação, até que seja obedecida a sua determinação. O que será constituído desacato ao Senado? Reincidir na desobediência à medida disciplinar, que nós falamos no artigo 22, agressão por atos ou palavras praticadas por senador contra a mesa ou contra outro senador, nas dependências da Casa do Senado. Artigo 24. Em caso de desacato ao Senado, vamos proceder de acordo com as seguintes normas. O segundo secretário, por determinação da presidência, vai lavrar um relatório detalhado, pormenorizado do ocorrido. Além disso, cópias autenticadas do relatório serão encaminhadas aos demais membros das mesas e aos líderes, que em reunião convocada pelo presidente vão deliberar pelo arquivamento do relatório e pela constituição de comissão para sobre o fato se manifestar. Na hipótese prevista na linha B, ou seja, na questão de constituição de uma comissão, né, a comissão de posse do relatório irá se reunir no prazo de 2 horas a partir de sua constituição, a fim de eleger o presidente, que designará relator para a matéria. A comissão poderá ouvir as pessoas envolvidas nos casos e as testemunhas que entender. A comissão também terá o prazo de 2 dias úteis para emitir um parecer que será conclusivo, podendo propor uma das seguintes medidas: uma censura pública ao senador ou uma instauração de processo de perda de mandato. Aprovado pela comissão, esse parecer será encaminhado à mesa a procedimento cabível no caso. Ok? Artigo 25. Se algum senador praticar, dentro do edifício do Senado,
o ato incompatível com o decoro parlamentar ou com a composição pessoal, a mesa dele conhecerá e abrirá inquérito, submetendo o caso ao plenário, que sobre ele deliberará no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Então falamos aí sobre a questão, né, detalhamos um pouquinho sobre as medidas disciplinares que são acopladas, que são informadas ao Senado. Passaremos agora a falar um pouco sobre as homenagens aos senadores que falecem. Nós já vimos muito isso, né? Nas sessões do Senado, o que acontece nas sessões quando o senador falece. Então nós estamos agora, apenas para localizar vocês, no capítulo 7º das homenagens devidas em casos de falecimento. Artigo 26. Falecendo algum senador em período de funcionamento do Senado, o presidente comunicará o fato à Casa e proporá que seja a sessão do dia dedicada a reverenciar a memória de um extinto, deliberando o plenário com qualquer número. O Senado far-se-á representar nas cerimônias fúnebres que se realizarem pelo falecimento de qualquer dos seus membros por uma comissão constituída no mínimo de 3 senadores designados pelo presidente. Então, nessa representação na cerimônia fúnebre do falecimento de um dos seus membros do Senado, será feita uma comissão que é designada pelo presidente com no mínimo 3 senadores. Parágrafo único. Na hipótese de ser a comissão designada de ofício, o fato será comunicado ao plenário pelo presidente. Então, nós vamos encerrar esse encontro nesse artigo, no artigo 20, no artigo 27, e vamos retomar na próxima aula com o artigo 28, onde nós vamos adentrar o capítulo 8º, falando sobre as vagas do Senado. Ok? Então, boa noite e até o próximo encontro sobre regimento interno do Senado.